O Joana de Assis, vamos agora para o Corinthians. Você tinha mencionado já o Mateuzinho. Ele muda de nome ou de time antes? O que vai acontecer? Eu acho que de nome, se eu fosse ele, eu iria manter o Mateuzinho. Até porque tem outro Matheus França que vai confundir a cabeça de todo mundo. Deixa Mateuzinho, você já subiu assim, cresceu assim, é minha opinião, mas acho que não vai adiantar. Acho que ele vai querer mudar. Quem manda no nome é a própria pessoa. Né? Exatamente, não vai adiantar. Não tem o que fazer. Fica uma dica aqui, humildemente. Mas, então, né, eu brinquei com isso, porque o São Paulo anuncia os jogadores e põe para jogar e depois apresenta. Eu acho até mais viável, né, pelo que está acontecendo. O Mateuzinho já está treinando com o Corinthians, né? É um empréstimo ao Flamengo, mas existem cláusulas que incomodam ao Corinthians. Uma eu super entendo, que é a cláusula de que o Flamengo pode pedir o jogador a qualquer momento. Isso é muito inviável, né? Ah, mas está dentro de um empréstimo de graça, porque não tem ônus pro Corinthians. Pô, mas isso é um mega ônus. Imagina, você está com o cara ali desenvolvendo, titular, e o Flamengo fala, opa, manda pra cá, no meio da temporada. Então não faz muito sentido essa cláusula. Lembrando que já não tem, e incomodava o Corinthians também, porque o Corinthians queria um empréstimo de 1 ano com preço de compra fixado. Não tem também. Então o Corinthians sabe que pode utilizar o jogador, vai querer comprar ele no final do ano, não tem garantia nenhuma que vai comprar. Então tem essas questões aí que apareceram como um problema, né, para o Corinthians. Aí o Rubão, né, que é o diretor de futebol, falou assim, olha, o Corinthians não vai ser trampolim para ninguém. Acho que foi esse o termo que ele usou. Né? Mas neste caso, Barreto, no contrato do jeito que está, é isso, né? A taxa de vitrine, que é outra cláusula... Por que ele está treinando lá? Isso que me deixa curioso. Mas faz parte de uma discussão ainda maior do Corinthians, né? Coisas que essas falhas de comunicação... que acabam virando uma notícia que desagrada o torcedor e acaba atrapalhando, comprometendo a imagem desse início de gestão, desse início de trabalho. Então já tem uma lista aqui para a gente citar. Fica muito ruim para o novo presidente do Corinthians. Perdeu o Lucas Veríssimo e no sábado, quando veio essa notícia, eu falei, mas como assim? Como assim tá assinado? Do nada. Entendeu? Todo mundo achava que estava assinado. Todas as pessoas do mundo achavam que estava assinado. Mas o Corinthians sabia que não estava assinado. E aí tem aquela guerra de narrativa, né? De um lado diz que o Lucas não quis assinar, do lado do Lucas do Benfica diz que o Corinthians não quis assinar. Enfim, o ponto não estava assinado. E o Corinthians fez o quê? Anunciou o jogador. Quando você faz uma promessa dessa, quando você faz um anúncio desse, você se compromete muito. A gente tem casos de jogadores que começaram a treinar e foram devolvidos. Eu lembrei do Rony outro dia, porque a gente estava contando o rolo com o Japão. O Botafogo fez isso. O Botafogo anunciou o Rony treinou, e aí o Anderson Barros na época falou assim, opa, esse jogador vai ser problema, vamos devolver ele, porque vai dar o problema na FIFA, e de fato deu, né? Virou um rolo pro Atlético Paranaense e até pro Palmeiras. Mas é isso, assim, é uma tendência perigosa, né? Aí a minha pergunta que fica, Barreto, é o seguinte, se o Corinthians sabia que tinha essas duas cláusulas, como que o Mateuzinho já tá lá, né? Exatamente. E assim, pra falar grosso e bater na mesa, tem que ter um pouquinho mais de banca, né? Porque assim, não, você é trampolim, mas também não temos dinheiro para pagar empréstimo. Então ele trouxe o jogador para treinar com o time, e isso está acontecendo, como a Joana falou, tem uma lista. O Lucas Veríssimo é o caso mais chamativo. O Corinthians anunciou o Garro e o Tajeres inicialmente, falou, olha, eu não recebi não, por mim não tem nada certo. O Félix Torres foi um parto para sair do Santos Laguna, o Santos Laguna, não, peraí, aí o Rubão falou, quase sequestrei o jogador, quando ele finalmente chegou. Teve ainda o caso do Gabigol, que é diferente, que a diretoria ficou falando, o Moscardo, e não teve negociação. O Moscardo, do PSG, o Augusto Melo falou, não, volta pro Corinthians. Não, é jogador do PSG. E o PSG não se manifestou até agora sobre isso. Agora você tem mais esse caso do Mateuzinho. Acho super legítimas as reivindicações do Corinthians nessa negociação. Mas por que o jogador está treinando com os companheiros ou não companheiros de Corinthians? Essa é a minha questão. Tem um risco aí de... Companheiros ou não companheiros é uma novidade no futebol brasileiro, né? Bom, vamos pro Flamengo? Aí o Flamengo hoje vai curtir folga. Mas é exatamente por isso que você ia falar, você está aproveitando a pré-temporada. O pessoal está lá, só nos parques. Mas já estava nos planos, o pessoal está trabalhando. Curtiu uma folguinha também estava nos planos, até porque 13 dias, 2 amistosos, né, e tal. Bom, tem parque, tem mais o quê? Fazer compra. O pessoal gasta dinheiro. Gosta de gastar dinheiro também, então tá. O Flamengo fez isso e mais, né, vamos ver. A tão aguardada folga em Orlando chegou e os jogadores do Flamengo correram para os parques da cidade americana. Teve gente que curtiu o dia com a mulher, os filhos.
Outros se divertiram com os companheiros mesmo, como o uruguaio De La Cruz, que ainda está conhecendo essa nova família rubro-negra. Va a ser muy importante estos días de pretemporada, estar todos juntos. Para mí también va a ser muy importante para afianzarme a ellos, afianzarme a lo que es el grupo que viene trabajando ya hace mucho tiempo. Mas tem gente nesse grupo que o De La Cruz já conhece bem. Nos tempos de River Plate, ele estava acostumado a enfrentar o goleiro Rossi, que defendia o Boca Juniors. E pela seleção uruguaia, frequentemente divide as convocações com o Varela e com o Arrascaeta. Na estreia com a camisa do Flamengo no domingo, os dois meias uruguaios jogaram juntos, formando uma dupla no meio-campo. A gente já se conhecia, temos treinado muito na seleção. A gente sabe que temos que jogar próximo. Bueno, me siento bien, me siento cómodo, jugar con Georgian facilita muchísimas cosas. E ainda tem mais um compatriota chegando ao grupo. Um cara que também costuma ser chamado pelo técnico Marcelo Bielsa para defender a Celeste. Na semana passada, o Flamengo acertou a contratação do lateral esquerdo Matias Vinha. O entrosamento com os novos companheiros não deve ser um problema. Não, com certeza, são caras que a gente já tem conhecimento na seleção. Fico feliz que eles possam estar do nosso lado. O Vinha já conhece o que é o futebol brasileiro, então com certeza vai ajudar muito a nosso time. Tomara que o Nico possa fazer uma grande temporada esse ano aqui conosco. Esse Flamengo está cada vez mais carregado no sotaque do Uruguai. Beleza, Flamengo tomando carinha, então, de Flamengo 2024. A expectativa agora, bom, a gente já viu a estreia do De La Cruz, né? Estreia no amistoso. A expectativa agora é pela chegada do Vinha, que, como lembrou o Arrascaeta, são companheiros também, né? Como lembrou o Arrascaeta, vem mantendo o nível, né? A seleção uruguaia. Tem novidades. Né? A seleção uruguaia. Falou Varela, sobre si também, né? Vinha, Arrascaeta, De La Cruz. E o futebol, lembrando que o futebol não para esse ano com a Copa América, né? Isso é importante. Então isso vai causar um impacto no elenco. Né? Vai causar um impacto no elenco. Mas é um super time de futebol. Super time de futebol, está aproveitando bem a pré-temporada, que na verdade a pré-temporada, não sei se os clubes não estão sabendo ainda, mas já acabou a pré-temporada. Já começaram já tem calendário os campeonatos. Oficial, né? Já começaram os campeonatos. Então é muito interessante. Achei isso o começo de temporada do Brasil bem legal, com os times jogando 2 vezes no mesmo dia. Jogos oficiais. Jogos oficiais. É uma criatividade que é muito interessante. E o mais legal também desse momento foi o técnico do Flamengo, Tite, dizer que o Carioca é o maior estadual do país, mas ele não está jogando. Não, mas ele jogou. Ele falou isso depois de jogar. É tão importante que ele resolveu fazer a pré-temporada em outro país, jogar amistoso. Não, então, ele jogou só para sentir e poder falar com propriedade. Isso, foi, O Tite é um cara muito inteligente. E como pessoas muito inteligentes não falam bobagens sem pensar. Até as bobagens das pessoas inteligentes são pensadas. São programadas. Então, assim, óbvio que o Tite quis fazer um afago e valorizar o trabalho que ele está desenvolvendo agora. Faz um afago no Campeonato Carioca e valoriza o trabalho que ele está desenvolvendo agora. Mas ele não está... E óbvio que ele quer ser campeão do Campeonato Carioca. Quando o time entrar de vez, vai entrar para ser campeão e é o principal favorito. Mas nesse momento ele não está preocupado com isso. Está preocupado em desenvolver uma equipe, e a melhor maneira de desenvolver a equipe não é jogar o Campeonato Carioca. É treinar e utilizar amistosos para poder desenvolver essa equipe. Tem um ponto também, hein, Jô, porque a gente já comentou sobre essa fala aqui, que aliás foi o destaque, né, quando aconteceu. Mas tem um ponto, o Campeonato Carioca está sendo jogado... Nem é no Rio de Janeiro. Não é nem no estado. O próximo vai ser, né? O próximo jogo vai ser. Eu acho que daqui a pouco já volta para os trilhos, né? Ou não também. No fim de semana. No fim de semana. No fim de semana sim, mas eu não cantaria essa pedra aí, que agora ele defendeu. Não. Isso aí torna difícil mesmo, tá? E a gente vai ver na Copinha. Eu falei isso quando chamei a atenção lá da Copinha, o Flamengo perde pro Cruzeiro e tal. O Cruzeiro mereceu demais a vitória, a gente já vai falar sobre isso. Massacraram os meninos do Flamengo. Mais do que exatamente. Foi Exatamente. Bom, assim, é até um desrespeito com a competição. Com a competição e com o profissional, com o jogador de futebol. Eu não sei se o menino dessa idade... Não, tá com muita... Mas tá querendo se aproveitar da vontade do menino. Mas é óbvio. Claro, e eu vou falar sobre isso quando a gente chegar lá também. Bom, já que eu falei do Vinha, que é um reforço que a gente
Tá esperando ver estrear? Vão as novidades que ainda não estão certas, mas as coisas parecem caminhar para. Será? Por exemplo, você acha que não? Léo Ortiz, vai lá, Jô. Então, Léo Ortiz, o Bragantino estava fazendo um jogo duro danado, né? E já não queria amoleceu. liberar o jogador. Será? Não é verdade? Vamos, a situação atual, tá? Para atualizar o torcedor. A pedida inicial do Bragantino eram 12 milhões de euros pelo Léo Ortiz. O Bragantino pediu isso, o Flamengo falou, não dá. Aí agora o Bragantino falou, tá bom, vai. Faço para vocês por 10 milhões de euros. 10 ali, tranquilão, 10. pra fechar. Mas o 20%, o patrão ficou maluco. Então, É pra fechar negócio. O Bragantino diminuiu um pouquinho, né? Continua sendo um valor bastante alto, tá? E aí, o Flamengo não aceita os 10 também. O Flamengo quer diminuir os 10. Então, por isso que não sei se é para o torcedor se animar, mas por que a negociação continua e o Flamengo se esforça tanto? Porque o Léo Ortiz é um pedido muito específico do Tite. Então, existe aí um movimento da diretoria para não jogar toalha, tá? O Léo Ortiz, inclusive, para não perder a forma, ele está treinando, jogou 31 minutos da partida, da estreia do Campeonato Paulista, né, contra o Água Santa. Não foi, ele é o titular absoluto, mas não foi titular, mas jogou, né? Então ele não quer também sair brigado, ele já colocou ali várias vezes a sua posição de querer essa transferência, né? Pedir para o Bragantino olhar com bons olhos. Vamos fazer um esforço aqui, eu quero ir, é uma coisa que vai ser legal para mim. Mas o Bragantino está batendo o pé, então o Flamengo vai ter que passar por essa resistência. Ou o Flamengo paga os 10 que o Bragantino aceitou receber, essa pequena redução, ou vai continuar sendo uma novelinha, tá? Porque o Flamengo ainda acha os 10 muito alto. Então, o panorama é esse, tá, gente? Então, a negociação continua. Parecia que iria acabar na semana passada, aí volta aí com o Bragantino aparecendo, diminuindo um pouco, mas ainda não é o valor que o Flamengo quer pagar. Essa é a questão. 10 milhões, zagueiro de 28 anos, ainda que esteja nos planos do Tite, e sempre esteve, inclusive na seleção brasileira, ele era monitorado pelo Tite. Eu acho que chegou a aparecer numa listona, não foi? Sim, mas é muito dinheiro. Para a posição, para o Léo Ortiz, para a idade. Para a idade, não tem, a revenda a gente sabe que é difícil, hoje em dia pode acontecer nessa questão que a gente está vendo de Arábia, mas para a Europa é muito difícil, uma revenda nesse valor não vai ocorrer. Óbvio que você não pode contratar um jogador só pensando na revenda, você tem que contratar pensando na contribuição que ele vai dar para o time. Porque vai impactar também na revenda. Mas ainda assim acho um investimento muito alto. De qualquer maneira, a gente sabe que dos times brasileiros, o time que tem mais dinheiro sobrando aí para fazer essas negociações e que adora, e por isso que o preço fica mais alto, é o Flamengo. O Flamengo gosta de negociações de altos valores, os outros times sabem e aí o preço fica maior. É por isso que, num primeiro momento, eles nem falam de interesse nenhum, né? Você vê o Palmeiras, não tem interesse nenhum, Palmeiras, não é isso? Não quero nem saber. Não tô querendo ninguém, não vou nem olhar pro lado. O Palmeiras só entrou naquela do Bruno Henrique para inflacionar pro Flamengo. Isso. Também teve isso. Ô, Jojo, vai no embalo aí. Luiz Henrique, o que você conta pra gente? Porque também parecia estar esquentando, aí arrebentou no último jogo, aí agora... Betis, né? Aí o Betis, então, o Flamengo queria emprestar, né? Com preço estipulado de compra, né? Aquele formatinho que a gente já conhece. Só que aí é o que você falou, Mari. Ele começou a jogar e aí o Betis falou, peraí, não, vamos rever isso aí. Não quero emprestar, não. Quero vender. E o preço é esse aí que está mostrando na tela, 18 milhões de euros. Aí fica, de fato, puxado, né? Então, anteriormente, por que parecia um negócio mais certo de acontecer? Era um empréstimo com valor fixado. O Flamengo teria prioridade na compra e já saberia exatamente quanto iria gastar. Agora o Betis mudou, falou, não, mudei de ideia, eu quero ou você compra ou nada feito. Então aí ficou bem mais difícil, né? Outro jogador muito caro. O Flamengo é o 7º clube que mais gastou no mundo. 18 milhões Agora de pega euros. 18 milhões de euros e mais 10 milhões de Léo Ortiz. Não sei se tem para fazer esses dois negócios, mas tem mais 28 milhões de euros. Não, ainda teve o Vinha, né? Ainda teve De La Cruz. Não, sim, com esses valores o Flamengo é o 7º no mundo. Eu tô somando aqui. Volume de negócio. Ficou caro, né? Ficou puxado esse negócio, Luiz Henrique. Salgado. Tanto é que no Vinha o negócio já foi diferente, né? A parcela já foi
Só é gente como a gente, né? Tu vê. Vai passar. Eu queria pagar igual o Flamengo. Tô pagando tudo parcelado. Não, mas Vinha você me não mostrou pagando, aí. porque os valores são dinheiro para pagar os valores são não, e mesmo assim o seu valor final. Não. A sua eu sei que Você são não gosta de uma 50, parcela, não? 36, 60 parcelas. Eu tô sabendo disso. Uma de 78. O Flamengo divulgou somente uma adição ao elenco para a temporada de 2024 até o momento. Trata-se de La Cruz, ex-jogador do River Plate. Apesar disso, o clube continua ativo no mercado em busca de reforços, sendo um deles já conhecido pela torcida, Léo Ortiz, atualmente no Red Bull Bragantino. O Flamengo não desistiu da contratação do zagueiro, mesmo com a viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel para a Europa. As negociações com o Bragantino por Léo Ortiz continuam em andamento. O clube paulista, ciente do desejo do jogador em se transferir para o Flamengo, reduziu sua pedida de 12 para 10 milhões de euros, de 65 milhões de reais para 54 milhões de reais. No entanto, o Flamengo busca um valor ainda mais baixo. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo Bruno Spindel estão na Europa resolvendo questões pendentes. Após isso, eles se reunirão nos Estados Unidos com o presidente Rodolfo Landim para discutir as novas condições para fechar o negócio com Léo Ortiz. O encontro entre Braz, Spindel e Landim será crucial para determinar os próximos passos do Flamengo na negociação por Léo Ortiz, pois o plano é apresentar uma nova proposta ao Bragantino ainda nesta semana.